Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez é um evento novo que chegou nos nossos servidores. O nome dele é Arena Luz do Luar. É um evento PVP 5x5 100% free to play e que dá muito, mas muito recurso, muita recompensa. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, como eu estava falando para vocês, esse evento ele é 100% free to play e vocês vão ver que é mesmo, tá? Tem muita recompensa. Temos uma season, estamos na season 1, tá? Essa season vai até agosto e reparem bem que a gente tem quests diárias, a gente tem quests da season. Todas elas vão dar muito Zen, muito recurso, diamante. Além dessas quests, repara que aqui é muito Zen mesmo, tá? Mesmo para diária ali vai dar uns 60k de Zen. A gente pode fazer isso no sábado e no domingo, tá bom? E tem ranking global. Além dessas recompensas ali de quest, temos aqui a recompensa de elo ali, né? Eu tô em diamante agora, mas tem várias recompensas. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho no vídeo. Eu vou explicar um pouco mais, vou jogar umas partidas e vou dar dicas de alguns times, de algumas composições. A gente tem um ranking também, tá? Muito legal aqui, ranking global. Vou fazer um corte rápido no vídeo e eu já volto. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é o aplicativo do App Gallery. O que é o App Gallery? Uma nova store, a store da plataforma da Huawei, tá? E é um dos distribuidores oficiais do Ragnarok Orange. Então, o que traz muito benefício para o jogador que vai gastar com algum pacote, alguma coisa dentro do jogo. Então, primeiro vamos falar da instalação. O que você precisa fazer para usar o App Gallery em seu celular? Você precisa baixar o APK da Huawei, ok? Instalar, em seguida ele já vai instalar, vai pedir para você instalar o HMS Core. Depois desses dois instalados, você entra lá dentro e instala o Ragnarok Orange por dentro da plataforma. É muito importante porque senão você não consegue abrir o meio de pagamento da App Gallery. Então você precisa do jogo instalado, baixado dentro do App Gallery. Lembrando que o App Gallery ele está disponível para Androids e emuladores, tá bom? E o primeiro benefício é o cashback, tá? Então o cashback é bem legal. Basicamente, todo pacote que você comprar dentro do jogo vai ter 10% de cashback. Esse deixa o custo final dos pacotes bem competitivo, tá? E bem atrativo. Se você for fazer uma comparação de valores de outras stories com a App Gallery, você vai ver que é bem em conta. Esses 10% de cashback já ajuda bastante, tá? Lembrando que esses valores estão sujeitos a alterações, então dependendo de quando você vê esse vídeo, isso já pode estar diferente, tá? Outra coisa que esse para mim é o principal e é o mais vantajoso, tá? São os pontos da Huawei. Então você basicamente, o que são os pontos da Huawei? É como se fosse uma moeda virtual que você faz pagamento por aquilo. Então um ponto custa R$1. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que qualquer compra de ponto você ganha 20% de cashback, tá? Então eu vou trazer um videozinho rápido aqui explicando como que você recarrega e como que você faz uma compra no jogo. Vou colocar para rodar agora. Então basicamente você abriu o aplicativo do App Gallery, você clicou em pontos Huawei, escolheu o valor que você quer acreditar, escolheu a forma de pagamento. Repara que já aparece para você resgatar o seu cashback. Depois disso é só ir para o jogo, escolher o pacote, escolher como forma de pagamento os pontos Huawei e pronto, tá feito. O que eu tenho para falar se vale a pena? Vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Se você for calcular o valor final, os pontos Huawei é a melhor opção que você vai ter no mercado atualmente para comprar Nian ou pacotes, qualquer pacote dentro do jogo Ragnarok Orange. Eu usei, eu gostei, eu estou usando, tá? Então
a vantagem é bem grande, ok? Então fica aí a dica e bora voltar pro vídeo. Valeu! Fala galera, Anime de volta. Já vou clicar aqui na primeira partida, estou jogando eu mais 2 amigos, então tá vindo 2 pessoas random aqui na PT, tá? Dessa vez, nessa primeira partida, um amigo meu pediu para jogar de Kina para testar e beleza, porque provavelmente como a gente está com pontuação baixa, a gente vai cair ali contra bot, então eu não vou dar ban, mas a sugestão, tá? A primeira sugestão para você jogar, sempre jogue em PT de 5 players, PTzinha fechada, sempre dê ban no Kina. O Kina é forte, anime, é muito forte, só que ele é forte para os dois lados. Então assim, é muito arriscado você jogar com essa comp. Então minha sugestão é, dá ban no Kina e vai com outra comp, tá? Vou dar dicas aqui ao longo do vídeo, eu vou mostrar algumas comps que a gente foi pegando aqui random e vou falar o que funciona e o que não funciona, tá? Ali, ó, tá vendo o nome ali, ó? Não tem guilda embaixo e tem ali, ó, Aaron Huffman, Aaron não sei o que, então isso aí é uma PT de bot. Então eu vou seguir aqui falando, tá? Enquanto vocês vão vendo aqui, mas não tem muito o que falar aqui de gameplay. Estamos jogando contra bot aqui nessa primeira partida. Então a primeira dica é, sempre deem ban no Kina. Ah, mas o menino aqui da PT só gosta de jogar... Fala para ele jogar de outra classe. Não vai jogar de Kina. É muito arriscado, tá? Confia. Eu já tô com quase 3.000 pontos, tá? Desde ontem tenho jogado bastante. Joguei isso lá no servidor do CIA. Então, assim, não faz sentido você ter Kina. É instaban, tá? Então, primeira dica é essa. Segunda dica, apesar de ser um evento PVP, a gente tem um objetivo aqui. Se você reparar aqui, a gente acabou de pontuar 30 pontos ali. Por cada kill que a gente mata, a gente ganha 2 pontos. E cada vez que a gente captura a bandeira, a gente ganha 30 pontos. Olha ali, acabou de nascer no centro da arena a bandeira. Já estão pegando ali, ó. Repara que o Sacer está pegando a bandeira. Então o negócio é, quem chegar na bandeira primeiro e conseguir manter o perímetro, basicamente vai ganhar. Não faz sentido ficar naquele PVPzão doido. O negócio aqui é o objetivo. A gente tem que conseguir 5.000 pontos até o final da season, tá? Então... e além disso, existe um ranking também, tá? Que os 5.000 primeiros jogadores vão receber também algumas recompensas extras ali. Então, além de tudo que tem da season, recompensa de elo, recompensa de quest, de tudo, ainda tem essa recompensa do ranking. Então, vale muito a pena, que a gente ganhou, né? Era o esperado. Já vamos puxar a próxima e vamos começar a dar ban no Kina, tá? Primeiro ponto é esse. Então, repara que já liberei aqui, cheguei em 600 pontos, já liberei mais uma quest da season. Repara que aqui embaixo eu já consigo dar claim, ó, eu consigo dar claim na recompensa de 300 pontos. E a próxima vai ser com 700 pontos. Então, se você olhar aqui embaixo, você vai ver que a gente tem essas quests da season. Então, 200, 600, 900, a gente só clica ali na hora e puxa. As diárias, você jogando 5 partidas ali, você já fechou tudo. O mais difícil delas vai ser pegar o MVP uma vez, mas isso aí tranquilo também. Não é difícil, mas assim, não é tão difícil. Conforme você vai pontuando, você vai subindo de elo. E repara que ali a gente tem uma recompensa que pega na hora e a gente tem ali a recompensa da season. Repara que essa recompensa da season, ela dá muito pozinho. Esse pozinho, se você ainda não sabe, o que você faz? Você vai lá na loja de estátuas e você compra peças das estátuas amarelas. Você pode comprar de outras, tá? Mas minha sugestão de uso é a amarela. Aqui já banimos o Kina, como foi combinado. E eu vou jogar de novo de assassino de Soulbreaker. Repara que temos uma pessoa randômica aqui jogando de assassino de alto de age. Não funciona, tá? Não funciona. É um risco até a gente perder. Vamos ver como é que vai ser essa partida. Mas assim,
Assassino de Age não vai funcionar. Não adianta pôr na build, não adianta pôr na comp. Até o momento não vi nenhum funcionando, tá? Pode ser que lá em cima, nos elos lá em cima, talvez funcione. Acho pouco provável, mas quem sabe. Atualmente minha sugestão é: não deixem ninguém jogar Assassino de Age. Vai dar um... É melee, né? Então é muito difícil de se manter. Bom, vamos lá. Depois eu volto a falar mais um pouco das recompensas. Repara que aqui o ferreiro ele é muito meta. Então por quê? Porque ele dá stun. O choque de carrinho tem 50% de chance de stunar. Olha aqui, ó, me stunou, eu não faço nada. Provavelmente eu vou morrer. Morri. Então assim, tem que ter um ferreiro na sua PT. A comp que eu gosto de jogar, ela tem 2 ferreiros, um Sinks, um bardo ou um priest e um criador ou um arcano, tá? Por quê? Porque com essa comp a gente tem uma comp bem estruturada, a gente consegue causar o stun, então assim, os mercadores, né, os ferreiros vão garantir aquela primeira entrada ali, aquele primeiro contato. O Sinks vai ficar de olho em quem stunou para ele causar dano. Repara que o SBK, né, o Soul Destroyer, ele causa um dano muito bom. Se você tiver escondido ainda, o seu dano é aumentado ainda, tá? Fica essa dica para vocês. E o mago ou o criador, ele consegue criar ali um perímetro ali entre uma área entre a bandeira, aonde se o inimigo, o time inimigo chegar na bandeira, vai tomar dano, entendeu? Então eles vão ser punidos de certa forma. Então essa é a comp que eu gosto, mas para eu conseguir ter essa comp eu preciso jogar com 5 players no Discord, né? Ou pessoas que eu conheço, 5 pessoas ali combinadas do time. Não tô conseguindo ainda, só tô jogando com 3, eu mais 2 amigos ainda, mas tá no começo, a gente tá conseguindo levar. Então, repara que a gente tá defendendo, o ferreiro stunou, morreu. Todo mundo que stuna é muito difícil sair vivo, então é por isso que ter os 2 ferreiros é muito forte. O ferreiro tem 2 skills que dão stun. Uma tem 70% de chance de stunar, a outra tem 50%. A diferença é que uma não causa dano, a outra é um stun em área, mas é para uso situacional. Minha sugestão é que você use o choque do carrinho mesmo, tá? E igual os Sinks tem 2 skills ali de veneno que elas não servem para muita coisa. Você vai usar mais os esconderijos e o SBK mesmo, né? O Soul Destroyer. Criador, ele tem a proteção química, que ajuda muito. Repara que eu peguei os 700 ali. E já vamos para a próxima, já vamos conversando aqui. Então, o criador, ele tem a proteção química, que ajuda a proteger os equipamentos, não vai deixar quebrar os equipamentos. Então, fogo grego no chão quebra equipamento, o ácido quebra equipamento, a AD mesmo, né, a demonstração ácida, que é o dano mais forte do criador, tem chance de quebrar a arma também, e é uma chance alta. Então, é uma classe muito interessante de se jogar. É importante que a pessoa saiba se posicionar e saiba sempre manter ali o fogo grego no chão para punir mesmo o outro time, principalmente para manter um dano ali em cima da bandeira, caso aconteça algum problema. Dependendo do HP do pessoal do outro time, eles vão entrar ali naquele fogo e vão acabar morrendo. Então você consegue de certa forma proteger a bandeira, mesmo em caso de problemas. Repara que ali, ó, já começaram a clicar ali, mas aí foi vacilo total. A gente entrou, contestou a bandeira e provavelmente o jogo acabou aqui. Porque a partir daqui já é muito difícil. Repara que a gente evita de sair ali do perímetro. Então, passou daqui, a primeira batalha já é bem decisiva. A gente já pontuou 40 pontos em menos de 20 segundos, 30 segundos. Agora vai ser muito difícil por outro time recuperar. Então repara que o dano do Sinks é muito bom. Hunter é bom também, mas
não tá ali no meu top 3 de DPS não. O meu primeiro DPS que eu mais gosto, sem sombra de dúvidas, é o Sinks, tá? Segundo é o Ferreiro, tá? O Ferreiro é muito forte, o WS. Ele tem o stun, e o stun é muito roubado aqui nesse evento. Então, assim, dá para jogar muito bem. E o terceiro, criadorzinho, porque eu não consigo ser tão efetivo com ele, mas se eu precisar jogar com ele, eu consigo garantir que a gente ganhe, garantindo ali adicionar o fogo grego no chão, garantir a área da bandeira pra gente. Eu não tenho aquele poder de DPS com esse criador, infelizmente ele não veio tão roubado quanto ele é, de verdade, né? Mas eu consigo jogar normalmente com ele também. Esses três para mim, sem sombra de dúvida, são os melhores. O mago é bom? O mago é bom. O mago é muito bom, mas tem que saber jogar. Não adianta. Aqui a gente tá indo para fora porque tá faltando só 2 kills mesmo, então a gente vai pontuar logo. Acho que vai dar para fechar aqui. Deixa eu ver, fechei um. Vai dar para deitar esse aqui também. Vou fechar logo. Não recomendo que faça isso, a não ser que você tenha total segurança que vai dar certo, que vocês vão conseguir garantir esses 2 pontos aí. E vamos para a próxima. Tava falando do mago, deixa eu voltar pro mago aqui. O mago é forte? O mago é muito forte mesmo, só que precisa ter experiência. O que o mago tem de forte? Ele tem o campo gravitacional, né? O gravitacional dele causa muito dano, é numa área muito boa, então dá para fazer ali a mesma função do criador, que é garantir ali um dano constante na região da bandeira. Então, para punir os inimigos e também para se proteger caso a gente venha tomar um ataque. Então, isso aí funciona muito bem. Outra skill que é muito boa do mago, eu vi muito pessoal usando agora, hoje, né? Ontem nem tanto, hoje usaram bastante, é o Ganbaiten. O que o Ganbaiten faz? Ele limpa uma área do chão. Então, ele consegue limpar campo gravitacional, se eu não me engano, fogo grego com certeza também. Então, fogo grego eu vi muito acontecer, porque é mais ou menos a comp que eu jogo. Eu joguei muito contra mago hoje. Então, é muito forte esses 2 skills. Temos uma terceira skill, que é a tradução, se eu não me engano, é supernova. Você tem que usar a revelação e aí você ativa a supernova. Eu acho que é isso. Eu não jogo de HW, mas se eu não me engano, era esse combinho para fazer a supernova. Se não for, é só usar a supernova mesmo, mas ele fica jogando um fogo entre ele, e esse fogo, o que ele faz? Ele empurra o inimigo. Então a pessoa tá ali coletando a bandeira, se você chegar com isso, você vai empurrar todo mundo que estiver tomando a skill, você vai empurrar para trás. Então você vai impedir que a pessoa pegue a bandeira e pontue, e também vai bagunçar, né, a comp do outro lado. Eles vão ficar perdidos. Então essas classes funcionam muito bem. Vamos falar agora, nesse finalzinho do vídeo, sobre Sacer e sobre Bardo. Primeira coisa, não jogue em nenhuma comp com esses 2 ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque você vai perder um DPS, tá? Não adianta fazer essa ideia, porque não vai dar certo. O outro lado provavelmente vai vir com 4 DPS e um suporte. Então, no final, eles vão ter mais poder de dano, tá? O Bardo e o Priest vai ter que jogar muito bem para conseguir fazer acontecer esse dano extra, saca? Se não tiver muito bem organizado, não souber muito o que estão fazendo, não vai funcionar. Minha sugestão é 4 DPS e um suporte, sem sombra de dúvidas. Bom, esse aqui a gente provavelmente vai ganhar também, já está indo muito bem aqui a partida. Então vamos lá, a diferença entre Priest e o Bardo. Ambos curam, tá? Eu acho que diria que o potencial de cura da Priest, sem dúvida, é melhor. E
até o potencial de suporte também é melhor. Por quê? Porque ela consegue jogar escudo mágico e escudo sagrado, que dependendo da situação pode ser bem útil. Tem a basílica também, que pode ou ajudar muito o seu time ou arruinar, tá? Então tem que saber usar com consciência essa basílica. E o bardo, ele cura, não cura tanto, mas ele cura. Ele tem uma skill que tem chance bem alta de congelar os inimigos que baterem nela. Ele tem uma outra skill também que aumenta o ataque speed, né, a velocidade de ataque do pessoal melee. Isso vai casar muito bem com o ferreiro. Então tem como ele passar esse buff e o ferreiro começar uma luta ali batendo muito mais, né? Porque ele tá batendo mais rápido, consequentemente o dano, o DPS dele vai ser, a capacidade de DPS vai ser infinitamente maior. Então ele tem essas danças, essas músicas, perdão, que se o bardo souber jogar, ele vai ser um excelente suporte no seu time, tá? Então vai depender muito da habilidade tanto do Priest quanto do bardo para decidir qual dos dois, mas evitem sempre composição onde usem os dois, não dá muito certo, tá? Minha sugestão de comp no finalzinho: criador, 2 mechas, 2 WS, um bardo ou um priest e um assassino, tá? Você pode usar um criador ou pode usar um HW, os dois vão estar ali, mas evite sempre de usar os dois na mesma comp, ou é um ou é outro. 2 WS eu acho que é core. Pessoal, o vídeo de hoje é meio curtinho mesmo, vou deixar ele com uns 20 minutinhos. Passei por algumas partidas, esse vídeo é mais para ouvir do que para ver, tá? Tenho dado muitas dicas e é isso. Valeu!